Olá, caros coroinhas, acólitos, cerimoniários, servidores do altar. Nós estamos no nosso segundo vídeo de formação sobre a instrução geral do missal romano. Especialmente, caros coordenadores, vocês deverão ler a instrução geral do missal romano para ensinar e formar as nossas equipes paroquiais. Nós vimos uma introdução da primeira parte. Agora, nós iremos fazer as partes da missa. Na página 26 deste livro, que é a instrução geral para o uso do missal, para percebermos também a mistagogia do missal romano. O missal é esse que nos conduz para o mistério de Cristo. Lembrando que o mistério de Cristo, a Santa Missa, é o essencial para a nossa vida. É para lá que os nossos olhos devem voltar-se. Por isso, os ritos iniciais, eles precedem a liturgia da palavra. Isto é, entrada, saudação, rito penitencial, Kyrie, glória e oração da coleta. Eles têm um caráter de exórdio, introdução e preparação. Então é uma preparação que nós fazemos para ouvir a palavra de Deus. Lembrando que as equipes, elas também estão participando da Eucaristia. Por isso que a nossa atenção especial é o mistério de Deus. Preparar as coisas antes. Coroinhas, acólitos, cerimoniários, outros servidores do altar que nós temos na nossa diocese devem estar sempre preparados para aquele momento que nós vamos viver. Então, dentro desse início da Santa Missa, nós temos algo que é bem importante e que é o primeiro ato litúrgico, que é a procissão de entrada. Essa procissão, ela tem um caráter da caminhada do povo de Deus. Por isso que ela tem uma formação especial. No nosso diretório de liturgia, ele tem essa formação certinha da procissão de entrada e eu espero que vocês já estejam realizando ela. Vamos lembrar. O primeiro que vai numa missa solene, por exemplo, é o turiferário com o naveteiro. Turíbulo com a chama acesa ali, aquela brasa acesa e o incenso que o presidente da celebração coloca. Atrás vem a cruz, no alto, elevada com firmeza, não uma caminhada muito devagar, nem muito rápido, em forma de marcha. Uma caminhada que possa introduzir para a entrada da celebração. Depois da cruz, vem os coroinhas, acólitos, depois os leitores, messes, o diácono com o evangeliário elevado, que coloca sobre o altar. E atrás, o presidente da celebração, que pode ser um padre ou o nosso bispo. Quando tem o bispo, atrás do bispo, irão dois acólitos, um para levar o báculo e outro para segurar a mitra. Nós vamos passar estas partes da celebração também para os cerimoniários, é bem importante, porque às vezes pode confundir o acólito com o cerimoniário. Isso nós vamos falar sempre nos nossos vídeos. A finalidade dos ritos é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Em certas celebrações que se ligam com a missa, de acordo com as normas dos livros litúrgicos, omitem-se os ritos iniciais ou são realizados de um modo próprio. Por exemplo, nesse número aqui, nós podemos lembrar da procissão de Ramos na Semana Santa, no Domingo de Ramos. Então, os ritos iniciais são feitos fora da igreja e não desta mesma forma como está aqui.
quando nós adentramos na igreja, no Domingo de Ramos, já inicia com a oração e depois a liturgia da palavra. A entrada, vamos lembrar desta entrada. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. Isso é bem importante lembrar, porque o canto de entrada ele acompanha a procissão de entrada. Finalizou a procissão, finaliza o canto. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e também acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Este canto ele é muito importante na celebração eucarística. Mas lembre sempre, finalizou a entrada, finalizou a procissão de entrada com o beijo, o ósculo no altar, ou se tem uma celebração solene, se tem um incenso e o turíbulo, devem estar atentos, porque até o presidente da celebração incensar o altar, incensar a cruz, incensar o padroeiro, quando é um dia de festividade do padroeiro, o canto de entrada deve prosseguir com o canto. Tome muito cuidado, caros cantores. Aí, quando o presidente da celebração toma o microfone, ali já finaliza o canto de entrada. O canto é executado alternadamente pelo coral dos cantores, pelo grupo de cantores e pelo povo, ou pelo cantor e pelo povo, ou só pelo grupo de cantores. Então veja que interessante. Pode-se usar a antífona com o seu salmo, a antífona de entrada, que está no missal romano, ou também do gradual romano ou gradual simples, como um canto condizente com aquela ação sagrada e com a índole do dia ou do tempo, cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Nós temos algumas orientações da CNBB e também da nossa diocese para a escolha dos cantos de entrada, para que ele nos ajude a entrarmos na celebração para celebrar o mistério de Cristo. Não havendo canto de entrada, a antífona proposta no missal é recitada pelos fiéis ou por alguns deles, ou pelo leitor. Pode ainda ser recitada pelo próprio sacerdote, que também pode adaptá-la a modo da exortação inicial. Em alguns casos, é realizado a leitura desta antífona. Então, quando tem o canto de entrada, possivelmente não se lê a antífona, mas se não tem o canto de entrada, pode-se ler a antífona de entrada que está no missal romano. Algo bem interessante para a nossa formação, então, é a escolha do canto de entrada. Outro ponto muito importante é para que o cerimoniário, especialmente quando tem a incensação, que este canto continue até a finalização da incensação. O comentário inicial, vocês perceberam que nós não falamos, ele não existe no rito da missa. O primeiro ato litúrgico é o canto de entrada com a procissão, onde todos ficamos em pé para adentrar na celebração. Então, o comentário ele pode não existir. E aí, na celebração eucarística, em algumas paróquias, mas todas as paróquias poderiam usar esta mesma atitude de tem a dezena das vocações na nossa diocese, que é um pedido, rezarmos sempre pelas vocações. Depois, a leitura de algumas intenções especiais, 7º dia de falecimento, 1 ano de falecimento, 15 anos de alguém, 50 anos de casado, e o comentarista diz, iniciemos cantando. Então, aquela exortação, aquele texto inicial, ele não existe na liturgia. Ele foi colocado para ajudar a celebração a ter um caráter especial, mas ele pode não existir. Então, qual é o primeiro ato litúrgico? O canto de entrada com a procissão. Temos que sempre estar atentos, conversarmos com a coordenação de liturgia, coordenação dos coroinhas acólitos e também com o pároco,
para saber qual melhor atitude pastoral seguir. Essa é uma atitude pastoral da comunidade paroquial. Muito bem, então falamos somente da parte da entrada neste primeiro vídeo. Deus abençoe você e espero que você vá assistindo os próximos, que cada partezinha da missa terá um vídeo especial para nós assistirmos e aprofundar mais o nosso conhecimento litúrgico de acordo com a fonte principal, que é a instrução geral do Missal Romano. Até lá!